É justo o Senhor em seus caminhos. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a justiça de Deus vem acompanhada pela misericórdia e piedade, conforme está no versículo 1. E o Salmo afirma que tudo o que Deus faz é justo e correto. A justiça de Deus é um tema central, significando que ele age de acordo com a verdade, a equidade e a moralidade absoluta. Isso implica que seus caminhos, isto é, suas ações, decisões e direções, são sempre justos e bons, sem erro ou falha. Caminhos aqui refere-se ao modo como Deus age e como ele conduz a história e a vida das pessoas. Isso inclui seus decretos, suas leis e as circunstâncias que ele permite ou causa na vida de indivíduos e nações. E nesse sentido, olhando para esse salmo, devemos entender que a justiça de Deus, ela não contradiz a si mesma. Ela traz a dimensão de libertação e a esperança na justiça final. Ou seja, se nós de fato colocarmos nossas vidas e entregarmos tudo que somos em Deus, somente e unicamente obteremos como resposta misericórdia, piedade e justiça. Não há como Deus se contradizer. E nós somos convidados a imitar a justiça divina em nossas vidas, dando testemunho de nossa fé e refletir o caráter de Deus no mundo. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Gregório Magno, um grande Papa da Igreja, e ele disse assim: os que aqui na terra são afligidos por causa da verdade, lá no céu serão saciados com a verdadeira doçura. Então vejamos que a nossa caminhada seja uma caminhada incessante pela busca da justiça, da verdade, em tudo aquilo que nós fizermos. Nós não precisamos ficar dando o exemplo, mas que simplesmente vivamos em conformidade com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pede e, consequentemente, teremos o resultado de uma vida justa e santa. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 10 ao 16, é uma passagem na qual Paulo fala sobre a sabedoria divina revelada pelo Espírito Santo e a incapacidade do ser humano natural de compreender as coisas espirituais sem essa revelação. Do mesmo modo, na leitura de ontem, Paulo traz essa dimensão, esse contraste entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. E devemos entender o contexto e a mentalidade da qual Paulo estava inserido e para quem ele escreve. Num contexto onde a sabedoria grega era altamente valorizada, e os coríntios, influenciados por essa cultura, estavam inclinados a valorizar discursos bonitos e a filosofia humana. E Paulo, ao trazer o contraste do homem natural e o homem espiritual, refere-se às dimensões humanas e refere-se que aquele que vive sem iluminação do espírito, baseada apenas em seu entendimento humano, não alcançará graça. E o homem espiritual é aquele que é guiado exatamente, instruído pelo Espírito, capaz de discernir as coisas espirituais. E o que isso nos aponta para o dia de hoje? A dependência do Espírito Santo. Paulo remete à ideia de ter a mente de Cristo significa pensar e agir conforme a vontade e o caráter de Cristo. Isso nos desafia a moldar nossos pensamentos, decisões e atitudes de acordo com o ensino e exemplo de Jesus, diferenciando sempre aquilo que nós vamos agir para que possamos agir da melhor forma possível. E um discernimento espiritual. Vivemos em um mundo complexo onde as escolhas nem sempre são claras.
E muitas dessas escolhas podem determinar o nosso futuro, o andar de nossas vidas, e que possamos ter esse discernimento. Caríssimo irmão e irmã, muitas vezes nos dias de hoje é transmitida uma ideia de que confiar em Deus ou ter uma religião ou fé é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Confiar em Deus, colocar a nossa vida verdadeiramente à disposição de Deus, em comunhão com o Espírito Santo e na vivência do Cristo ressuscitado, é sinal de coragem e de confiança e de humildade. Nós somos seres limitados e passageiros, e que possamos, por de fato, confiar aquilo que somos ao Deus eterno. E no Evangelho de hoje, em Lucas 4, dos versículos 31 ao 37, narra a história de Jesus em Cafarnaum, onde ele ensina na sinagoga e expulsa um demônio de um homem possuído. Este evento destaca o poder de Jesus sobre os espíritos malignos e serve como sinal de sua autoridade divina. E podemos novamente olharmos para o salmo de hoje. A justiça de Deus não é apenas um conceito absoluto distante da realidade humana. Se Deus é justo, ele reintegra tudo aquilo que está faltando na vida do ser humano. A justiça de Deus, ela é regenerativa, ou seja, ela nos ajuda no nosso processo de conversão, nos libertando das forças do mal. Temos aqui o reconhecimento espiritual de Jesus. Interessantemente, o demônio reconhece Jesus como santo de Deus, antes mesmo que muitos seres humanos o fizessem. Isso mostra que os espíritos malignos sabem quem Jesus é e temem a sua autoridade. Na época de Jesus, muitas doenças eram associadas à ação de espíritos malignos. No entanto, essa passagem, embora envolva uma possessão, não confunde a doença com a possessão. Jesus trata diretamente com o demônio, separando o espiritual do físico. Novamente, a primeira leitura, Paulo aponta para a dimensão da natureza humana, ou seja, o aspecto físico, e também para o aspecto natural. E aqui, sobrenatural. E aqui Jesus aponta para as duas realidades. Ele cura tanto os aspectos físicos, as questões materiais de nossa existência, mas ele também tem autoridade espiritual sobre tudo aquilo que acontece na nossa alma, no nosso interior. E que possamos verdadeiramente ter essa confiança de acreditar mais em Deus e entregarmos a nossa vida para que então sejamos santificados. São Gregório Magno, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.